Aleluia. Obrigado. Nós estamos numa série de mensagens. Você já está aqui já há um tempo, você que não está nos visitando. Tem alguém nos visitando aqui? Levante a mão. Tem alguém nos visitando? Olha, tem aqui um ou outro. Fica a mão levantada aqui que nós queremos dar uma lembrança para você. Você que está nos visitando, nós queremos dar uma lembrança para a sua vida. E nós queremos também saudar. Vamos bater palma para o nosso visitante. Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos dando aqui uma lembrança para vocês. Não se esqueçam, nós temos o QR Code aí em frente à sua cadeira. Tem um QR Code sobre família. Você coloca aí seu celular, pega aquele formulário do QR Code, faça, anota aí, preencha esse formulário para que nós possamos entrar em contato com você, orar pela sua vida, abençoar você de uma forma especial. Amém? Nessa série, nós vamos falar uma série um pouquinho maior do que as outras. Normalmente uma série dura um mês, essa aqui vai durar um pouquinho mais. Nós estamos falando sobre oração, que oração é a chave do sobrenatural, e a minha oração é que você ore. A minha oração é que você ore, mas crie uma nova dimensão na sua oração, que você possa aprender mais, conhecer mais sobre oração. E hoje vamos falar sobre oração como a sua maior arma, oração como arma de guerra, oração como instrumento de vitória, como podemos usar a oração como arma de guerra. E eu vou mostrar isso através da Bíblia, através de uma história da Bíblia, uma história de uma guerra. Nós estamos falando tanto de guerra hoje em dia, né? Nós temos 3 grandes guerras hoje no mundo. Temos a guerra da Rússia e da Ucrânia, que você volta e meia está vendo aí na televisão. Temos a guerra da faixa de Gaza. Tínhamos uma mini-guerra entre Israel e Irã. Mini-guerra porque um deu uma bombinha para lá, bombinha para cá e acabou. Não é? Tivemos também a guerra de Israel contra a Síria. Não vamos falar da Síria aqui. E também foi uma guerra meio relâmpago. Mas a guerra da faixa de Gaza já está há um tempinho. E nós temos uma guerra no continente africano. Nós temos uma guerra no Congo. O Congo, um país do continente africano, está em guerra também. Só que, sabe como é que é, né? Tudo que é no continente africano parece que não dá mídia. Mas a guerra que está lá na Europa, a guerra que está lá por causa do petróleo, na parte da Ásia Oriental, no Oriente Médio, também dá mídia. A guerra da África, quem já viu na televisão falando disso? Não fala. E é uma guerra, já está há um tempo lá essa guerra. Mas o mundo está em guerra. E a Bíblia diz que haverá guerra. A Cristo para voltar haverá guerra, rumores de guerra. Isso vai, de alguma forma, se intensificar. Nós já temos uma guerra econômica. Nós não estamos numa guerra. O Brasil não está numa guerra, de fato, mas entrou de gaiato numa guerra econômica. A guerra das taxações. E nós estamos também nessa guerra. Mas como usar a oração como uma arma de guerra, mas agora nossas guerras pessoais, as guerras das nossas vidas, que as nossas vidas também nós entramos em algumas guerras. E como eu disse, eu vou usar uma história que está lá no Velho Testamento, eu vou mostrar depois o texto, mas deixa eu falar dos personagens. Primeiro, esse personagem aqui, Senaqueribe. Senaqueribe, para nosso texto aqui, é o rei da Síria. A Síria é um país que hoje não existe mais. Mas a Síria era composta por parte do Iraque, parte da Turquia, parte do Irã e parte da Síria. Parte de cada um desses países, não é todos esses países, mas parte de cada país desse, compunha a Síria naquela época. Era o país mais poderoso do mundo daquela época. E muito mais poderoso do que os Estados Unidos é para nós, para você ter uma ideia. Era o país, por ser o mais poderoso, mais rico, era o país que tinha o maior exército na época, era o país que tinha conquistado vários e vários outros países, e era o país que destruiu Israel. É bom lembrar que nessa época, Israel e Judá eram países diferentes, eles estavam divididos. E o país Israel foi destruído pela Síria.
Ou seja, 10 tribos de Israel foram destruídas por esse país. E até hoje, os judeus têm dificuldade de encontrar descendentes dessas 10 tribos. Tamanho foi a destruição da Síria contra essas 10 tribos em Israel. Por outro lado, nós temos um segundo rei aqui, mas antes, deixa eu mostrar o texto, deixa eu mostrar a carta que Senaqueribe mandou para, o recadinho que Senaqueribe mandou para o rei de Israel. Olha só junto comigo. Assim falareis para Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todos as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como a Gozã e Arã, a Rezefé e os filhos de Éden, que estavam em Telazar? Olha só, esse rei Senaqueribe manda um recado para o rei de Judá chamado Ezequias, dizendo: você está achando que o seu Deus vai livrar vocês de mim? Eu já conquistei tantos países e cada país tinha um Deus. Inclusive, eu acho que o Deus de Israel que eu destruí também era o mesmo de vocês. E qual Deus que livrou eles? Nenhum. Eu destruí todos, e vou destruir vocês também, e vou destruir Jerusalém. Ele manda esse recado dizendo: ai de vocês, porque ficam confiando nesse Deus, achando que não vai acontecer nada com Jerusalém. Ele manda esse recado para o rei de Judá, que eu quero te apresentar ele também agora. Esse rei de Judá aqui, chamado Ezequias. Lembrando sempre que nessa época Israel era dividido em 2 países, Israel e Judá. Só que Israel já foi destruída por esse rei, Senaqueribe, por esse império, que era o império da Síria. Ezequias possuía um exército pequeno, muito pequeno, muito pequeno. E Judá era um país extremamente pequeno. Vou mostrar para você o que era o tamanho de Judá, para você ter dimensão como era pequeno. Você sabe qual é o menor estado do Brasil? Aula de geografia. Sergipe. O menor estado do Brasil. O menor estado do Brasil, que é Sergipe, é mais de 2 vezes maior que Judá. Mas talvez você nunca foi para Sergipe. Alguém já foi para Sergipe aqui? Eu nunca fui. Alguém já foi? Ah lá, nossa irmã foi ali. Mas você conhece o Espírito Santo. Talvez você não conheça todo o Espírito Santo, mas você mora aqui, você conhece um pouquinho o Espírito Santo. Espírito Santo é 5 vezes maior que Judá. 5 vezes maior. Imagine um país que é 5 vezes menor que o nosso estado. Pouquíssima gente, estado, um país extremamente pequeno e, consequentemente, um exército extremamente pequeno. Isso era Judá. Um país que era 5 vezes menor que o estado do Espírito Santo. Quem queria destruí-lo? Imagine agora, só para você ter uma dimensão, que a Síria era mais poderosa que os Estados Unidos é hoje. Imagina se o Espírito Santo entra em guerra com os Estados Unidos. Não é o Brasil não, só o Espírito Santo, só o nosso exército. A gente não tem nem aeronáutica. Nem existe aeronáutica aqui no Espírito Santo. Tem exército, tem marinha. Né? Meia bomba ali no quartel destruindo a prainha, acabou. Não precisa nem uma bomba inteira. Meia bomba, vai, acabou, gente. Agora imagina, para você ter uma dimensão como era essa luta, essa briga, Judá, 5 vezes menor, um exército mais poderoso. Mas Ezequias tinha uma arma só. E só contava com uma coisa: oração. É a única arma que ele possuía, era oração.
O rei Ezequias era um rei temente a Deus, diferente dos outros reis de Judá. Era um Deus que temia o Senhor, era um rei que orava. O que Ezequias tinha que os outros reis não tinham? Vida de oração. O que Ezequias tinha que Israel, país vizinho do qual eles eram co-irmãos, não tinha o rei de Israel? Oração. A única arma que tinha Ezequias à sua disposição era oração. País pequeno, exército pequeno, sem poder nenhum. E olha a oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Aquela carta que nós lemos há pouco tempo. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram ao fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra, feito por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Olha que no recadinho do rei da Síria, Senaqueribe, ele falou: qual foi o Deus que livrou do meu exército? Nenhum. Não será o seu que fará. Nessa hora, Ezequias, que era um rei que orava, ele fez uma oração como arma, uma oração inteligente, sábia. Ele começa a falar com o Senhor. O Senhor ouviu, ele sabia que Deus viu. O Senhor ouviu o que ele falou, ele sabia que Deus ouviu. Mas o que o rei Senaqueribe não sabe, que os outros deuses eram falsos deuses. Era só Deus feito de pedra, de madeira, mas o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é diferente. O Senhor existe. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mostre para todas as nações. Olha a oração inteligente de Ezequias. Não mostra só para Israel, mostre para todas as nações que só o Senhor é Deus. Que o Senhor faz o que os outros deuses que são falsos não são capazes de fazer. Mas o Senhor é. E eu quero te contar como é que essa carta foi lida. Não foi só uma carta lida que ele mandou para o rei Ezequias. Ele mandou um porta-voz subir no muro, o muro de Israel, e começar a gritar na cidade e falar o recado de Senaqueribe. Ele começou a gritar dizendo: vocês serão destruídos, vocês serão mortos, é melhor se entregar. Se entregarem, nós vamos destruir sua cidade, mas vamos colocar vocês em outro lugar. Vamos mandar você embora. Mas a sua cidade vai ser destruída. Mas pelo menos vocês não serão mortos. É melhor se entregar, porque se eu entrar aqui, vou matar todos. E o seu rei está enganando vocês. O seu rei está dizendo que o seu Deus vai protegê-lo, mas não vai. Mas todo o povo, sabe o que fez? Ficou calado. Porque sabiam que o seu rei orava. Eles sabiam que a única coisa que eles tinham, a única arma que eles possuíam,
era que o seu rei e eles, incentivados pelo seu rei, estavam orando. Agora imagine, você está cercado, você tem um exército muito maior, você é um país extremamente pequeno, e a única arma que você tinha era a oração. Mas você pensa que Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi orar? Não foi. Tem uma coisa que nós fazemos, que é a mesma coisa que Ezequias fez. O nosso primeiro impulso não é usar a oração como arma, é usar os nossos recursos. É o nosso jeito, a nossa maneira. Eu não vou ler tudo aqui, porque não dá tempo, mas se você procurar o capítulo 18, 17, 18, 2 Reis, e o capítulo 19 que nós lemos aqui, você vai ver que, primeiro, Ezequias teve uma ideia. Mandou uma carta para o rei Senaqueribe dizendo: eu vou pagar tributos a você, vou te dar ouro, para você não nos esquecer, para você não fizer nada contra nós. Ele pegou todo o ouro de Judá, todo o ouro, até o ouro que tinha no palácio, as coisas feitas de ouro no palácio, ele mandou tirar. Pegou todo o ouro, parte da prata, pegou todo o dinheiro que tinha e mandou para o rei da Síria, achando que aquilo seria suficiente para acalmar Senaqueribe. Senaqueribe sabe o que fez? Pegou o ouro e falou: eu quero mais, eu quero tudo. Mas o primeiro impulso do rei Ezequias não foi orar, foi ter uma estratégia humana. Qual é a estratégia humana? Vamos dar o nosso ouro. Se a gente dá todo o ouro e toda a prata, para que ele vai nos atacar? Não tem mais nada. Ele já tem todo o nosso dinheiro. Ele já tem tudo que é valioso para nós. Nós vamos ter que reconstruir tudo, criar novos recursos, mas isso é melhor que morrer. E certamente todo o povo aceitou a ideia do seu rei, a estratégia do seu rei. Só que isso não adiantou de absolutamente nada. O problema nosso é que quando nós entramos nas nossas guerras, nós não usamos a oração como a arma principal, a principal arma. Não. Nós usamos a nossa inteligência, os nossos recursos, as nossas ideias. Talvez dentro da sua casa está tendo uma guerra. Talvez dentro do seu trabalho está havendo uma guerra. Talvez você está em guerra com alguém que se levantou contra você, alguém que era seu amigo. E talvez a primeira coisa que você está fazendo é tomando seus próprios impulsos, as suas próprias estratégias, fazendo aquilo que você acha que é certo, tentando, da sua maneira, resolver essa guerra na sua casa, essa guerra no seu trabalho, essa guerra do qual você está vivendo. Mas eu quero te dar uma notícia, que isso não vai adiantar de absolutamente nada. A guerra só vai piorar na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E ainda mais, Deus é o próprio. Aí você vai achar que foi o diabo. E tem mais, você vai achar que foi o diabo que está se levantando, que o diabo está mais enfurecido. Aí você que se engana, é o próprio Deus dizendo: que aí? Que é isso? Você é meu filho, está em guerra. Em vez de buscar a mim, que sou seu pai, em oração, você está tentando resolver do seu jeito. Então, deixa eu piorar o que já está ruim. Deixa eu, que sou Deus, não é o diabo não, eu que sou Deus, piorar o que já está ruim. Para você perceber que a única arma que vence uma guerra sou eu, através da oração. Não é você, não é seus recursos, não é a sua sabedoria, não é a minha sabedoria. Ainda é a oração. E talvez é a arma que você não está usando. Mas quando usamos a oração, vamos ver que a oração se torna um instrumento de confiança. Quando a oração é uma arma de guerra para nós, quer dizer que nós estamos confiando em Deus e não em nós mesmos. Não estamos confiando em dinheiro,
não estamos confiando em pessoas, não estamos confiando em absolutamente nada, a não ser o próprio Deus. Como essa confiança se revela? Quando a gente ora. Olha o que diz aí João. Ele diz: essa é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele o quê? Ouve. Tudo que você pedir que está em harmonia com a vontade de Deus, Deus ouve. Ele intervém. Ah, mas se Ele sabe que eu preciso, por que Ele não age? Porque Ele quer ver se você confia nele. A relação que Deus quer comigo e quer com você é uma relação de confiança. Se você não busca, que você não ora, quer dizer que você está confiando em outra coisa, que não seja Deus. É a oração que revela que a sua confiança está em Deus, está nele, e mais nada além dele. E aqui está agora o rei Ezequias. Ele não tinha mais a quem confiar. Ele não tinha mais ouro, ele não tinha mais prata, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha um exército que pudesse se valer contra o exército da Síria. Ele não tinha absolutamente nada. Então ele tinha que se agarrar à única coisa que ele tinha, que era a sua confiança em Deus. E aí ele começou a orar. E na proporção que ele orava, ele deixou de ter medo do exército da Síria. Ele deixou de temer aquele exército poderoso. Ele começou a entrar, se mergulhar em oração, e aquela oração na vida daquele rei tirava o medo, a angústia, a insegurança, e gerava nele uma confiança que de alguma forma Deus ia agir, e Deus ia agir para ser entronizado. Ele não pensava só que aquilo seria uma vitória dele como rei, seria algo que iria glorificar a Deus. Quando é que Deus entra na sua guerra? Quando a vitória não é só para ajudar a sua pessoa, mas para glorificar a Deus. Deus não quer entrar numa guerra só para te exaltar. Deus quer entrar numa guerra para que Ele seja glorificado. Então a sua guerra, você tem que parar e falar: essa guerra, a vitória dessa guerra do qual estou envolvido, vai glorificar a Deus, vai exaltar o Senhor. E como é que eu faço isso? Porque a oração, ela amplia meus conhecimentos. Como assim amplia meus conhecimentos? Eu vou usar algo que A.W. Tozer, que é um escritor muito famoso na época passada, ele escreveu que existem 3 órgãos de conhecimento. Mas esses 3 órgãos, a sua plenitude, só está acessível aos filhos de Deus. 2 está acessível a todos. O primeiro órgão de conhecimento que nos ajuda a conhecer algo é a razão. E preste atenção. Senaqueribe estava usando a razão. O rei da Síria estava usando a razão. Quando ele viu o tamanho do exército dele, ele percebia que não tinha a mínima possibilidade de Judá conseguir fazer alguma coisa. Ele sabia, usando a razão, que Judá era um país muito pequeno, um exército minúsculo. Eles iam passar por cima deles e atropelar. A razão dizia isso. Qualquer outra coisa, qualquer outra evidência era irracional. Senaqueribe também, uma outra coisa que nos dá conhecimento é o sentimento. Sentimento também é um órgão de conhecimento. Algumas coisas você só conhece, não pela razão, mas pelo sentimento. Vou dar um exemplo, vou dar o mesmo exemplo que A.W. Tozer deu no livro dele,
que a razão não faz você conhecer o amor. Amor não é algo racional. Amor é um sentimento. Quando eu falo amor aqui, é o amor eros, o amor de um homem e uma mulher. É racional o amor de um homem e uma mulher? Não. Você pode falar, olhar agora para o seu marido, a sua esposa. Eu estou olhando para a minha esposa linda que está lá atrás, né? E eu posso falar as qualidades dela, que estão muitas e muitas e muitas. Mas se eu falar que é só por causa disso que eu a amo, então eu posso me apaixonar por outra mulher que tem as mesmas qualidades. Mas não é isso. Não é só as qualidades dela. Não dá para explicar de forma racional o meu amor por ela. É um sentimento que a razão não explica, mas eu sei que existe. E eu espero que seja recíproco, né? Assim é você. Mas ela me ama. Pelo menos é o que ela falou hoje para mim. Mas tem dia que, mesmo com todo amor, ela quer me matar. Tem dia que, todo amor, ela diz: pode sair de casa, me dá um tempo. Mas veja, isso é racional? Não. Mas isso é amor. E como eu sei disso? A base do sentimento. O sentimento também é um órgão de conhecimento, me faz conhecer algumas coisas. Tem algumas coisas que eu não conheço pela razão, eu conheço pelo sentir. Eu preciso do sentir. É como comer. Tem gente que gosta de bucho, irmão. Eu não entendo isso, mas tem gente que gosta de bucho. Olha lá, o Dalton falou que gosta de bucho. Eu não aguento bucho. Só em pensar no bucho, já vem o cheiro, já fico, misericórdia, sai para lá. Não é? E aí quando você pensa... E meu pai tem uma feira no Rio de Janeiro, até hoje tem, a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E meu pai, às vezes, é uma feira de nordestino, de coisa nordestina. Meu pai é nordestino, né? Ele ia comigo, às vezes, naquela feira, perto da casa de um tio meu. E meu pai ia lá para comer, sabe o quê? Buchada de bode. Irmão, se eu quero ir para o céu, porque eu penso que se eu for para o inferno, eu vou comer buchada de bode lá, como tortura. Como tortura. Eu não esqueço aquela comida. Meu pai, o cara botou aquele negócio, vem dentro de um velcro, que dizem que é o próprio bucho lá, corta e as tripas saem assim, blá, irmão. Aí sai aquele cheiro que misericórdia. Quando eu vi aquilo, meu pai, quer? Tá louco. Tá louco. Mas olha, para mim era irracional gostar daquilo. Porque dizem que uma boa comida tem 3 coisas: bom cheiro, boa aparência e bom gosto. Aqui não tem nada disso. O cheiro é péssimo, a aparência é horrível. Para mim era irracional aquilo. Mas meu pai, ao sentir, o sentir para ele, aquilo é delicioso. Aquilo tinha gosto de saudade. Não era a comida só em si, era o que a comida levava a ele, para o tempo de infância, lá no Nordeste, na dificuldade, com os irmãos dele, meus tios. Não era só a comida, era todo o sentimento que aquilo levava. Levava a ele, para mim não. Mas veja, um dos órgãos que nós conhecemos alguma coisa, não é só pela razão, algumas coisas vêm pelo sentir. Senaqueribe sentia que ele ia ganhar. Não era só racional o sentimento dele de vitória. O sentimento de vitória dele também era algo emocional. Ele tinha autoconfiança, otimismo. Ele tinha um otimismo que era um otimismo que se explicava. Ele sentia esse otimismo. Ele não só era otimista de forma racional, porque o exército dele era maior, mas também era otimista emocionalmente, era confiante. Já tinha vencido várias batalhas, já tinha destruído Israel.
a Ezequias. Se ele fosse apelar para a razão, ele estava roubado. Porque a razão dizia que ele não tinha a mínima chance de vencer aquela batalha. Se ele fosse apelar para os seus sentimentos, também ele estava numa situação difícil. Porque ele ainda estava meio inseguro. O sentimento dele gerava insegurança. Ele tinha que apelar para um outro órgão de conhecimento, que só a oração nos traz, que é a fé. Fé. Fé é dom de Deus e não vem de homem nenhum. Coloque a mão no seu coração, repita para você mesmo: fé é dom de Deus. Fé é dom de Deus. Eu repito isso várias vezes e vou continuar repetindo. Fé não é otimismo. Otimismo é humano. Fé não é confiança. Confiança é humano. Fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo é humano. E muita gente confunde. Eu tenho fé. Tem nada. Eu vou dizer que a maioria de vocês nunca tiveram fé de verdade. O que tiveram é otimismo. O que tiveram é algo positivo. Fé nasce em oração. Porque fé é dom de Deus. E tudo que é de Deus aqui na terra vai nascer em oração. Você pode dizer: eu vou conseguir. Otimismo. E às vezes consegue. Pelo seu otimismo, pela sua capacidade. Talvez você vai dizer: olha, vai dar certo. É um pensamento positivo. E às vezes dá mesmo. Mas isso é pensamento positivo, isso é humano, nasceu em você, irmãos. Isso você pode ter. Uma pessoa que não crê em Deus também pode ter. Um ateu pode ser otimista. Um ateu pode ser uma pessoa que tem algo positivo. E tem crente que é pessimista. E às vezes a gente fala para o crente: para de ser pessimista, tenha fé. Ele só vai ter fé se ele orar, irmão. É isso que a gente não fala. Fé não brota no coração do homem. Fé brota no coração de Deus. É Deus. Porque o otimismo, por mais otimista que você seja, por mais positivo que você seja, quando a razão vai contra o seu otimismo, quando o sentimento vai contra o seu otimismo não se sustenta. Ele não se sustenta diante da razão, não se sustenta diante do seu sentimento. Quando você vê: eu creio que isso vai dar certo, mas você vê que está tudo dando errado. E racionalmente você vê que não tem jeito de dar certo. E aí gera um sentimento de derrota, que esse sentimento de derrota não é nem um pessimismo, é uma constatação da sua realidade. Você não consegue sair disso. Aí você quer ter uma fé que na verdade brota no seu coração, e não é fé. Fé nasce na oração. É quando você ora, quando você clama ao Senhor, aí nessa hora brota a fé que vem do Espírito Santo. Aí essa fé, irmãos, ela vai para cima da razão. Aí a fé, a razão diz: não tem como. A razão dizia para o rei Ezequias e para o povo de Judá: não tem como vencer. Racionalmente não tem como vencer, e não tem. Temos aqui um sentimento de vitória, entusiasmado? Não. O nosso coração está dizendo: vamos perder. O nosso coração está dizendo: vamos ser mortos. Mas brotou por meio da oração daquele povo de Judá e por meio da oração de Ezequias uma fé que superou a razão, que superou o sentimento. E aí chegou um profeta.
profeta Isaías. Profeta Isaías, do livro de Isaías. Ele estava lá nessa história. E ele chega. O rei Ezequias começa a orar. O povo começa a orar. Aí chega no palácio o profeta Isaías. Aquele Isaías que falou do livro: quem sou eu que habito num povo de lábios impuros? E eu também tenho impuros lábios. Esse homem que teve uma experiência com Deus, um profeta do Senhor, ele chega no palácio. Isaías chega no palácio e diz: rei e povo de Judá, Deus ouviu as nossas orações. O Senaqueribe vai embora e vai morrer quando chegar no país dele. E o exército dele será derrotado. E a gente não vai precisar fazer absolutamente nada, porque quem vai derrotá-lo é o Senhor. Isso era racional? Não. Isso despertava um sentimento de vitória? Não. Mas isso confirmava a fé que Deus brotou no coração deles por meio da oração. E todos, mesma razão, sendo contra, mesmo coração pesado, todo o povo creu, porque Deus tinha colocado uma fé sobrenatural no coração deles por meio da oração. Deixa eu fazer o papel de Isaías na sua vida hoje. Se você orar pelas suas guerras, se você orar, irmão, orar, mas orar, colocar o joelho no chão, e se você, como eu, tem problema no joelho, senta, fica sentadinho, mas ora. Se você pode colocar o rosto no pó, coloque, ora. E você vai ver que Deus vai brotar em você uma fé inabalável. Porque fé tem uma diferença de otimismo, tem uma diferença de pessoas positivas, porque fé é certeza que vai acontecer. O otimismo é a perspectiva que vai acontecer, mas você não tem certeza. A fé você tem certeza que vai acontecer. Quando brotou em Deus, não há mais dúvida. E essa dúvida e essa certeza não é racional. Não é racional essa certeza. Essa certeza não é um sentimento. Também não é um sentimento. Essa certeza brotou no coração de Deus e foi colocado no seu coração. E você só tem essa certeza. Se alguém te explicar, de onde vem? Que certeza é essa? Que razão é essa? Não é racional, irmãos. Não tem como explicar. Mas você está sentindo? Não estou sentindo nada, irmão. Não é sentimento. Eu não preciso sentir nada, não preciso sentir arrepio. Tem gente que, eu quero sentir alguma coisa para ter essa certeza. Então já não é oração, já não é fé. Fé não precisa de razão, fé não precisa de sentimento. Fé brota no coração de Deus. Para o seu coração, fé vai te dar uma convicção. Não é isso que é fé? Que Hebreus 11, verso 1 diz que fé é a certeza daquilo que a gente não vê, do invisível, e a convicção daquilo que a gente espera. Fé. Foi lançado para aquele povo uma fé. Olha, esse A.W. Tozer que eu falei, ele diz o seguinte: a razão humana e a fé não se opõem uma à outra, mas uma está acima da outra. A fé não é contra a razão. Não. A fé está acima da razão. Nós não temos problema com a razão, não temos problema com o sentimento, ou seja, a fé não anula a razão, a fé não anula o nosso sentimento, a fé só está acima de todas essas coisas. Quando você ora e busca, vem uma fé que está acima de todas as coisas. E olha o que aconteceu. Sucedeu, olha como começa o texto, sucedeu, aconteceu, pois que naquela mesma noite que o profeta Isaías chegou e disse, saiu o anjo do Senhor. Deixa eu te falar, toda vez que tem a palavra anjo do Senhor,
no Velho Testamento está se rematando para Jesus. Não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor, Jesus. Jesus desceu ali, feriu o arraial dos assírios, 185 deles, levantando-se pela manhã cedo. Eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Olha só, tu imagina. Está lá Senaqueribe com um exército cercando Judá. Pronto para dar o bote. Todo mundo dorme. Quando acorda, 185 mil morrem. 185 mil morreram dormindo. Porque Jesus passou por ali. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, passou por ali. E fez o que nenhum exército na terra tinha feito com o exército da Síria. Matou 185 mil pessoas. Aconteceu exatamente como o profeta Isaías disse. Nós vamos vencer e nem vamos entrar para a guerra. Deixa eu falar algo para você. Coloca de novo a mão no seu coração aqui. Eu quero que o Espírito Santo fale com você. Quem vai vencer suas batalhas é Jesus. Você não precisa lutar, você não precisa se esgoelar, você não precisa fazer nada, porque é Jesus que vai passear e vai vencer suas batalhas, irmãos. Ele vai me dar força para vencer. Não, é Ele que vai vencer. Ele vai vencer suas batalhas. Quais são suas batalhas? Faça uma oração rápida agora. Uma oração de confiança, dizendo para Jesus: Senhor, eu creio que é o Senhor que vai vencer minhas batalhas. Fala só isso. Senhor, eu creio que é o Senhor que vai vencer as minhas batalhas. Mas, olha o texto que continua, que diz: E sucedeu, e aconteceu de novo, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Azadom, seu filho, reinou o seu lugar. Isaías falou que quando ele chegava na cidade, o rei Senaqueribe ainda ia morrer. E quando ele estava adorando o seu falso Deus, chegou 2 dos seus filhos e o mataram. Depois os filhos fugiram e um outro filho reinou. Exatamente como o profeta disse. Deus destrói nossos inimigos. E quem é o nosso inimigo? O diabo é o nosso inimigo. O diabo se levanta contra nós. E como nós destruímos o nosso grande inimigo, que é o diabo? Em oração. Por meio da oração. Talvez o diabo está se levantando contra você. E a batalha que você está tendo não é uma batalha contra alguém, não é na sua casa, não é na sua família, não é nas pessoas. A batalha é dentro de você. A batalha contra o pecado. Com o diabo se levantando com a sua vida. E sabe, Deus quer derrotar esse inimigo. Jesus vai derrotar esse inimigo. Mas a sua arma é a oração. Oração. E por que isso? Porque Deus é um Deus de maravilhas, irmãos. E nada é maravilhoso, nada é algo espantoso por meio da razão ou no meio do sentimento. Mas quando acontece algo sobrenatural, todo mundo fica maravilhado e sabe que é Deus. Por isso o Salmo diz: És o Deus que realiza maravilhas. Mostra o teu poder entre as nações. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Olha, e esse é porque não tem outro termo. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Algo assim que vai
espantar você e vai espantar as pessoas. Porque aí vão dizer, foi Deus. Foi Deus. É algo maravilhoso, algo espantoso. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, Ele só quer que você ore. Mas diante dessas guerras que nós temos, qual é a arma que você está usando? Qual arma você está usando, irmãos? Talvez você está entrando na guerra com a arma errada. Você está entrando com a razão, com o sentimento, com seus dons, seus talentos, seu jeito, mas você não está usando a arma da oração que gera em você a fé verdadeira. Fé é dom de Deus, nasce na oração. Oração. Mas talvez você está usando outras armas que não seja oração. Não, oração não é aquela reza. Oração é invocação da presença de Deus. Uma oração que invoca a presença do Senhor, que reivindica a chegada do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, que faz que o Senhor lute as suas guerras. E essa é a oração. A oração que vence Satanás, o seu inimigo. A oração que vai te ajudar a vencer as tentações do qual você está passando. Oração. Mas eu quero dizer para você que a oração que vence batalhas na sua vida é a sua. Ninguém pode delegar a oração. Não é agora você dizendo, ora por mim, pastor, vem aqui, vou orar, você orar por mim e com a sua oração eu vou vencer a minha guerra. Não vai. Não vai. E esse é um engano. Nós queremos delegar a oração para outro. O véu se rasgou, irmãos. Você crê nisso? Sabe o que isso quer dizer? Eu vi um cara falando besteira na internet, mas o véu se rasgou quer dizer que nós temos acesso direto a Deus agora. Você não precisa de um sumo sacerdote, ou profeta, ou aquilo, não. A oração que vence as suas batalhas é a sua. A oração que vence a nossa batalha como igreja é a nossa. É nós oramos junto como igreja. Porque é a batalha de todos, não é só do pastor não, tá? Da igreja. Mas a oração que vence as suas batalhas é a sua oração. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé.